essa concepção meio geral que a gente tem da criança hoje, ela sempre foi assim? Ou seja, a criança ela sempre participou, o professor sempre viu essa criança chegando na escola já trazendo conteúdos. Sempre foi assim a criança dentro da escola? Não, Ou fora da escola pode também? dizer assim, genericamente, que o que a gente encontrava mais era uma ideia de criança mais na perspectiva de reprodutora de cultura. Então a criança chega vazia, o professor achava que ela não trazia, quer dizer, essa história de vida, de convivência no núcleo familiar, que já está imerso em muita aprendizagem em relação à cultura de um grupo, isso não era considerado dentro do espaço da escola, né? Então chegava na escola e a ideia era, essa criança sabe muito pouco e eu tenho que ensinar tudo para ela. Hoje é como se você tivesse uma certa inversão nisso. Quando a gente diz, né, e aí nos documentos oficiais, isso está sendo muito marcado ultimamente, quer dizer, a criança como produtora e reprodutora de cultura. Produtora no sentido de que, desde o início, ao entrar em contato com a cultura, ela se apropria, mas ela deixa a sua marquinha, né? Ela não se apropria de uma forma igual, colada. Ao se apropriar, ela se apropria a partir dos conhecimentos que ela já traz sobre o mundo, sobre as relações, sobre as interações que ela teve oportunidade nos diferentes espaços, né? Se é uma criança muito pequenininha, é do núcleo familiar, se é uma criança maior, quer dizer que já frequentou outros espaços, isso sempre vai deixando marcas nas crianças, né? Então, é mais ou menos isso. Agora, quando a gente pensa em creche, no espaço que a criança frequenta do 0 aos 3 anos de idade, o que significa? Qual é a concepção dessa escola, desse período da escola? então, falar de creche é difícil, porque a gente tem uma história recente em relação ao atendimento em creche, né? Não é só o Brasil, quer dizer, acho que essa é uma questão até que a gente pode dizer mundial. Mas no Brasil, assim, ainda são poucas publicações que chegam, poucas publicações nossas que sistematizam uma prática de qualidade já experimentada em relação a esse segmento. Então, acho que a gente está construindo muita coisa. Historicamente, a creche ela tinha uma função muito específica, né? Ela era para um atendimento das mães que precisavam trabalhar ou das famílias que não tinham muitas condições de educar seus filhos, né? Então levava para essa instituição em que se garantia minimamente as necessidades básicas das crianças, entendendo necessidade básica de uma forma muito restrita, ligada às necessidades mais biológicas até, né? Que é essa questão do sono, da alimentação, da higiene, né? E hoje, acho que isso também, ao longo da história, isso foi sendo mudado e aí ressignificando a concepção de atendimento na creche, porque a gente sabe que a criança, desde bem pequenininha, ela tem uma série de necessidades que não se restringem apenas a essa. Então, ela tem as necessidades emocionais, ela tem as necessidades culturais, ela é uma criança interessada, ela é uma criança ligada no mundo, ligada nas coisas ao seu redor, né? O bebê, desde bem pequenininho, ele interage, ele já faz escolha, ele já tem interesse. Quando ele não quer uma coisa, ele chora, ele está se manifestando. Mas imagina, até pouco tempo atrás o bebê nascia, a gente enrolava ele, né, na fraldinha, ele ficava no quarto escuro. Quer dizer, com essa visão de bebê, é claro que você acha que a creche ela tem esse espaço então de garantir que ele fique bem cuidado, quietinho, né? Hoje não, hoje a gente sabe que quanto mais você interage, quanto mais você toca, quanto mais você apresenta o mundo em pequenas doses, né? Para um bebê desde bem pequeno, mais estimulado ele vai estar, mais aberto ele vai estar, maiores experiências ele vai viver, mais preparado ele está, né? Mais enriquecido. Então eu acho que a creche hoje ela vem se adaptando para uma concepção que respeite esses princípios, né? Então, ela já não é mais uma instituição voltada apenas para um atendimento dessas necessidades básicas, biológicas, físicas, mas para, assim, como um espaço de socialização e aprendizagem, né? Então, a creche já é, sim, um espaço em que as crianças interagem com outras crianças, em que as crianças vivem experiências diversas, em que as crianças estão conhecendo o mundo, né? Quando que a educação infantil passou a ser importante na educação das crianças pequenas? Tem um momento, digo na história do Brasil,
isso veio de um movimento de fora. Você saberia me dizer, a partir do momento que você imaginou que era importante que a criança pequena também aprendesse dessa maneira? Não sei se eu saberia te precisar, assim, eu acho que a gente teve diferentes movimentos históricos em que essa discussão pode entrar em diferentes perspectivas, quer dizer, num primeiro momento você pode olhar para isso nessa perspectiva da importância do ponto de vista dos pais, da necessidade do pai, da mãe, né? Pensando do ponto de vista da creche, por exemplo, em relação à pré-escola, dessa questão da preparação para o fundamental, então, de você ter escolas que eram muito restritas, né? Escola para elite, para que essas crianças estivessem melhor preparadas para quando entrassem no fundamental e tal. Agora, ao meu ver, eu acho que assim, é recente, é da década de 70, 80 para cá, que a educação infantil é vista como algo importante para todas as crianças, na perspectiva de que é uma instituição que favorece, né, que tem como função funcionar para a criança como um espaço de interação, de socialização e de aprendizagem, mas não mais as aprendizagens que preparam para o futuro, né, que preparam para o próximo segmento, mas as aprendizagens que são relevantes de serem vividas nessa etapa da vida dela. Então, esse é um marco que eu acho que é importante e que é recente, assim, né, final da década de 70, 80 para cá. Essa concepção de criança atual, a criança como ela é, você acha que as escolas, de uma maneira geral, elas têm se preocupado com isso? Eu acho que elas vêm se preocupando cada vez mais, mas isso ainda é uma dificuldade muito grande, até do ponto de vista do entendimento que se tem. Quer dizer, as mudanças de concepção, as mudanças de representação dos professores em relação ao que é educação, elas não mudam no mesmo compasso que sai, por exemplo, um resultado de uma pesquisa que indica isso e no dia seguinte eu penso diferente. Eu posso até me apropriar desse discurso, mas isso mudar a minha prática com as crianças não é imediato. Então, acho que nessa perspectiva a gente ainda tem muito tempo de construção nesse percurso, né? O trabalho com a diversidade e o trabalho com a individualidade, né? Ele ainda é visto na escola, às vezes muito a partir do conteúdo. Então, se eu trabalho as diferentes culturas, eu estou trabalhando a diversidade, mas não a partir daquele sujeito, né, ou deste pequeno grupo que é diverso em si, né, ou dessas crianças que têm cada uma a sua especificidade, ou da necessidade que toda criança tem, todo ser humano tem, que é de, ao longo do dia, ter espaços de coletividade, mas também espaços de privacidade, né? Isso é uma coisa muito interessante, muitas vezes, quando eu encontro com professores que trabalham período integral com as crianças, né, eu falo para eles, imagina, às vezes as crianças ficam aqui 10, 12 horas do dia, né? O tempo inteiro fazendo coisas com todo mundo, nem a gente aguenta. Às vezes a gente está num espaço que tem tanta gente, você pega, sai, vai até o banheiro, dá aquela respirada, fala, silêncio, uma calma. A criança também tem essa necessidade, às vezes mais até do que a gente, porque a necessidade dela é muito imperativa, ela ainda está aprendendo que se não pode ser agora e eu esperar daqui a pouquinho, vai acontecer. A gente tem essa visão. Eles ainda não têm essa noção do tempo, da espera. Então, se eles sentem essa necessidade, é muito vivida como aqui e agora, né? Então, eu acho assim que para os professores, a representação de escola, de situação de ensino, é essa situação em que todas as crianças estão lá e ele está aqui ensinando, transmitindo, né? Essa representação está mudando para situações mais que valorizem mais a interação, em que a troca ela seja de ambos os lados, né? Então as crianças têm coisa a dizer, o professor também tem coisas a dizer, e a comunidade, o meio, a cultura também tem coisas a dizer, os livros e etc. Mas ainda é muito difícil essa ideia, por exemplo, de que para você trabalhar individualidade, diversidade, para você poder acompanhar um grupo de crianças que precisa de um determinado apoio, você trabalhar na perspectiva dos pequenos grupos, né? Você trabalhar na perspectiva de que você pode ter mais de uma proposta acontecendo simultaneamente dentro da sala, né? Então isso ainda gera um desconforto muito grande.
há pouco tempo até eu estava fazendo uma formação numa rede aqui em São Paulo e as professoras comentavam comigo, então aquela atividade que você propôs, que era em pequenos grupos, aquela atividade não dá muito certo. E aí na hora que elas falavam, eu estava ali pensando, acho que então o material não foi adequado e tal. Mas quando eu comecei a conversar, elas disseram, não, porque isso de ficar num pequeno grupo e a gente sentar só com um grupo e as outras crianças estarem fazendo outra coisa, não dá certo, porque aí eu não estou com as outras crianças, né? E aí um pouquinho, é isso, quer dizer, para o professor, ele ainda tem essa ideia de que ele precisa ser muito onipresente, né? Que se ele não está com as crianças não fazem nada. Então, ele poder entender que para trabalhar com a individualidade, com a diversidade, ele tem que acreditar que as crianças são competentes, elas pensam, elas fazem coisas por elas e que muitas vezes o espaço, a forma como eu organizo a proposta, elas são capazes de tocar aquilo sozinha para que ele possa se retirar e estar mais num pedacinho, estar mais com um grupinho, né? Então, eu acho que ainda tem muito desafio a ser vivido em relação a isso, mas frente ao que a gente encontrava antes, acho que cada vez mais as escolas, os professores já conseguem, pelo menos, perceber e começar a tentar pensar situações em que se atente mais para as individualidades.